Quantas pessoas entraram lá? Tá funcionando? Bom dia, amada igreja, a graça e a paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Eu quero agradecer a presença de todos os pastores da nossa igreja que têm apoiado este ministério, o pastor Paulo Mota, eu creio que ele já deve estar na live aí, já entrou, né? Pastor Paulo Mota, pastor Ricardo Emanuel, pastor Jorge Guerreiro, pastor Sebastião Andrade, pastor Márcio Alexandre, pastor Paulo Sérgio, né? São esses 6 pastores que têm nos abençoado, têm nos ajudado com esse ministério. Quero agradecer a diretoria estatutária, quero agradecer a presença dos nossos irmãos em Cristo como igreja, né? Os diáconos, as diaconisas, os adolescentes, os jovens, que também entram no Facebook, participam do culto. É uma alegria receber todos os irmãos que estão participando do culto nesta manhã. E você que nos visita, membro ou pastor de outra igreja, ou então membro e líderes de outras denominações, ou até mesmo você que não é membro de nenhuma igreja, você que nos visita nesta manhã, tem outro credo, Deus te abençoe. É muito bom tê-los aqui nesta manhã, que você possa compartilhar este vídeo com outras pessoas, que esta palavra venha ao encontro do teu coração, para alimentá-lo, para exortá-lo, para demonstrá-lo, mas também para confortá-lo, dando esperança, dando o conforto, o consolo devido a cada um de vocês. Então, que possamos entender esta proposta de Deus na nossa vida e na vida de cada um de vocês. Amém, irmãos? Vamos louvar ao nosso Deus nesta manhã com cânticos, seremos dirigidos pela nossa irmã Cristiane. Bom dia! Nós hoje vamos cantar um louvor que é bem antigo, mas que eu creio que muitos conhecem. Ontem até fiquei sabendo que o compositor deste louvor, ele foi para a glória, mas o louvor ficou, né? E que nós possamos cantar com toda a nossa alegria, dizendo que ele é a nossa estrela, a estrela da manhã, o Cordeiro Santo que nos trouxe a paz.
amados, nesta manhã estaremos também orando, queremos continuar intercedendo pela vida dos pastores, pastores Sócrates, né, que está se recuperando, né, está tendo uma recuperação significativa, e orando também pelo Garçone. Deus tem ali abençoado, e eu creio que em breve ele estará fora do respirador, da respiração mecânica, e em breve estará de pé, segundo o propósito do Senhor. Eu sei que muitos têm chegado ao óbito, né? Infelizmente, muitas vezes as pessoas são tratadas como número, são tratadas de forma como uma única estatística, mas os parentes que estão enlutados, os parentes que estão entristecidos, né? Entender que devemos orar, pedir ao Espírito Santo que esteja consolando, entendendo. E muitas vezes, amados, nesse momento as palavras atrapalham. É momento de consolo, é momento de silêncio, é momento da angústia daqueles familiares, e nos resta só pedir o consolo do Espírito Santo, a orientação do Pai, para que essas famílias sejam de fato consoladas, recebendo de Deus aquilo que Deus tem para cada um deles. Nós estaremos também lendo o texto que estará servindo de base para a fundamentação dessa breve reflexão nesta manhã. Eu creio que o Senhor irá falar ao teu coração. Vamos entender a proposta. É bom que você fique com o teu texto aberto, 2 Timóteo, a segunda carta do apóstolo Paulo, aquele amado filho na fé. Então é a segunda carta, 2 Timóteo, capítulo 1. Estaremos lendo do 1º até o 14º versículo. Então, 2 Timóteo 1, né, de 1 até o 14º versículo. Eu vou dar um tempo para você pegar a sua Bíblia. Eu queria dar algumas orientações, principalmente para todos os demais cultos. Nós não sabemos quanto tempo ainda ficaremos de quarentena. Há um clamor do povo para sair, né? Ao mesmo tempo, há uma hipocrisia do governo, onde alguns podem trabalhar e outros não, entendendo que, eu não quero fazer campanha aqui, entendendo que o que está acontecendo é porque não temos hospitais e nunca tivemos, né? Nunca foi prioridade dos nossos governantes gerarem hospitais, nunca foi. Optam por festas, optam por shows, optam por alimentar a carne ao que não é essencial. Nós não temos hospitais, nós não temos condições de atender, porque nenhum governante fez nada o que deveria ser feito. Por isso nós estamos presos, cerceados do nosso direito de ir e vir, entendendo que nesse momento não houve acordo com a morte. Nós não conseguimos ter um acordo com a morte dizendo: olha, morte, só irão falecer os que forem acometidos pelos vírus e têm alguma comorbidade, né? Então só morre. Não, tem pessoas ainda que estão infartando, outras que estão em tratamento oncológico, outros têm a sua diabetes elevada, outros estão tendo a sua pressão arterial elevada pelo conflito, pela dor, pelo esse momento tão angustiante que a sociedade no Brasil e no mundo está vivendo. Então é momento de orarmos, é momento de buscarmos a face de Deus. Então eu não sei quanto tempo nós iremos ficar nessa condição. Por isso eu sempre te oriento, no início do culto, né, já pegue um papel, pega uma caneta ou um lápis para anotar. É bom anotar porque não é só ouvir, a gente sabe que ouvir a palavra de Deus é muito bom e a fé vem pelo ouvir, mas quando você escreve, quando você anota, você grava, você memoriza, você entende o que o salmista quis dizer quando escrevi tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então essa questão de estar escrevendo ajuda na memorização. Então pega um papel, uma caneta, um lápis, né? Pega a sua Bíblia ou então o teu celular, mas o teu celular está acessando aí, então o ideal é que você tivesse
esse material ao lado, amém? Eu creio que com isso você já teve tempo de achar o texto em 2 Timóteo, né, do capítulo 1, do 1º ao 14º versículo. A Isabela estará lendo neste momento. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem, desde os meus antepassados, sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso para ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e eu estou certo de que também em ti. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual fui designado pregador, apóstolo e mestre. E por isto estou sofrendo estas coisas. Todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantenho o padrão das sãs palavras de que de mim ouvistes com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Amém. Daqui a pouco vamos estar falando sobre esta palavra, sobre esse texto tão rico, que fala do amor de Deus, fala do sacrifício de Cristo, fala da vitória de Cristo sobre a morte, fala sobre aqueles que receberam o chamado de Deus, 3 gerações envolvidas com o cristianismo, passando por tamanhas tribulações, entendendo que Deus tem nos dado um espírito de ousadia e não de covardia. Mas vamos continuar louvando ao nosso Deus. Eu agradeço pela tua presença, que você coloque também os seus pedidos de oração, para que juntos pudéssemos orar em nome de Jesus após esse momento, mais esse momento de louvor, Então você escreva aí, a Isabela está acompanhando com o aparelho do outro lado, a Cristiane também, entendendo que nós estamos simultaneamente operando como igreja neste momento. Não só nós, mas vocês aí onde vocês estão, dentro de suas casas, nos seus lares ou no trabalho, onde quer que vocês estejam. Vamos louvar ao nosso Deus. Nesses dias nós temos estado impedidos de estar no templo, para louvar ao Senhor. Mas graças a Deus que lá em Coríntios fala que o nosso corpo, fala lá assim, ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo. E que bom que Deus nos deu essa oportunidade de sermos nós o próprio templo do Espírito Santo. E basta que realmente nós deixemos que Jesus faça morada no nosso coração. Também em Apocalipse diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, e eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então, deixe Jesus entrar no seu coração, deixe ele fazer morada, diga para ele que ele tem liberdade na sua casa, dentro de você, que ele possa fazer todas as mudanças necessárias para que você seja um servo leal ao Senhor.
Seja o nosso Deus. Essa declaração de amor que Deus nos fez assim, sendo a sua casa, onde Ele habita em nós. Por isso vamos orar. Foi feito algum pedido de oração específico aí? Só por família. Só por família, né? Todos pediram por família. Vamos orar. Curva tua fronte, fecha teus olhos. Ó grandioso Deus, eterno Pai, louvado seja o teu nome. Nós estamos reunidos no Teu nome, nós buscamos a Tua face, Senhor. Ó Deus, nós não pregamos a nós mesmos, nós pregamos a Ti, pregamos o Cristo ressurreto, aquele que venceu a morte, aquele que rompeu com o pecado eterno e nos levou e nos levará à eternidade. Toma-nos em Tuas mãos, Senhor. Quebra, Senhor, ainda aqueles que, ó Deus, as algemas que ainda estão prendendo aqueles que não creem em Ti. Traga luz para aqueles que estão em trevas, Senhor. Ó Deus, liberta os que estão apostatados, aqueles que voltaram às velhas práticas, aqueles, ó Deus, que tomam posse de artifícios, Senhor. Ó Deus, que tomam, ó Deus, posse de coisas, de símbolos, ó Pai, que não, ó Deus, aumentam a fé, pelo contrário, leva-os a uma religiosidade que os escravizam, que, ó Deus, os colocam, os aprisionam, Senhor, em leis,
em sacrifícios, ó Deus, em rituais que, ó Deus, tem escravizados cada vez mais. Liberta-os nesta manhã, Senhor. A Tua palavra nos ensina que à medida que conhecemos a Tua verdade, em João 8,32, nós seremos livres, libertos. Em João 8,36, a Tua palavra nos ensina, ó Deus, que se o Teu Filho nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Então que nesta manhã tomemos posse desta liberdade, que possamos tomar posse do Teu amor, da Tua graça, Senhor, ó Deus, da Tua graça, da Tua misericórdia, Senhor, imensurável, Senhor. Por isso nós te pedimos, visita, Deus, todos aqueles que estão expostos, visita aqueles que estão vivos, ó Deus, diante desse caos, visita aqueles que estão trabalhando, aqueles que estão em suas casas, aqueles que estão nos leitos, Senhor, com respiração mecânica, aqueles que estão tomando medicamento, aqueles que já estão próximos de saírem, receberem alta e venceram, ó Deus, esse vírus, Senhor, venceram esta etapa, venceram esta luta, Senhor, porque, ó Deus, nós nos encontramos numa luta constante. Viver é uma luta, Senhor, e que o Teu povo possa entender isso, que possamos entender que somos levados, ó Deus, ao matadouro diariamente, Pai. Ó Deus, não permita que sejamos meninos inconstantes, meninos que não podem, ó Deus, comer algo sólido pela fé, ó Deus, mas que devemos viver sempre com aquele leite ralo, Senhor, por aquelas ministrações fracas, ó Pai, onde estamos preocupados só com o dia de amanhã, onde somos fracos porque nos preocupamos, Senhor, com todas as coisas, menos de estarmos aliançados contigo. Ó Deus, tenha misericórdia do Teu povo, te somos gratos por aqueles que estão se recuperando, somos gratos, Senhor, por aqueles que estão, ó Deus, vivendo a Tua fé de forma digna, leal, Senhor, de acordo com a Tua palavra. Continue falando conosco, alimenta-nos, ó Pai, alimenta-nos neste dia, fortifica, ó Deus, a nossa aliança contigo, quebra todas as cadeias, todos os impedimentos, Senhor, dai-nos força de verdade, Senhor, para caminharmos contigo, liberta-nos e seremos livres, Senhor, em nome de Jesus é que oramos, amém e amém. Amados, eis a palavra que foi lida, a segunda carta ao filho Timóteo. No primeiro capítulo, eis aí a palavra do apóstolo Paulo que nos direciona, que nos capacita, que traz ânimo principalmente para o apóstolo Paulo. Entendendo esta proposta, entendendo o perfil do apóstolo Paulo, quando ele diz, claro, dou graças a Deus que desde os meus antepassados sirvo com consciência pura. Ele está falando sobre a fé do povo, a fé que encontramos em Abacuque, lá no capítulo 2, no versículo 4, quando Abacuque diz, eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Encontramos em Hebreus, no capítulo 10, no versículo 37, e o autor de Hebreus também reiterando isso. Encontramos o apóstolo Paulo escrevendo na carta aos Colossenses, deixando claro que o justo viverá pela fé. O apóstolo Paulo ele quer deixar claro para o nosso amado neófito Timóteo, para o seu filho na fé. Ele deixa claro que precisamos ter uma identidade, precisamos ser reconhecidos pelo que nós somos, pelo que nós temos dito, pelos nossos frutos. Amados, muitas vezes nós somos vistos pela nossa profissão, pelo cargo que ocupamos na nossa vida secular, pelo o número de diplomas que possuímos, pelo nível intelectual, pelo grau de QI que possuímos, pela casa que possuímos, pelos veículos, pela conta bancária, pelas viagens que temos feito, por tudo que a mídia tem propiciado e a vida tem também nos dado.
Com isso vivemos momentos tão difíceis, momentos onde nós nos tornamos tão frágeis, tão dependentes do materialismo, tão dependentes do vil metal, tão dependentes de recursos, e nós não somos identificados pela nossa fé, nós não somos identificados em quem nós temos crido, em quem é a nossa base. Muitas vezes citei ali na igreja, na IBMG, um brinquedinho simples, um brinquedinho que acompanhou a minha infância, eu creio que acompanhou a sua infância. Muitos chamavam de João Bobo, outros chamavam de João Teimoso. Talvez você lembre disso. Estava ali, ele um bonequinho plástico inflável, e a gente batia nele, ele voltava, batíamos, ele voltava, jogávamos. E certa vez, eu muito curioso, eu peguei e uma tesoura e furei. Ele murchou. E aí depois eu fui embaixo nele e cortei. E aí quando eu cortei, vi que tinha uma base, tinha uma areia, tinha uma fundamentação ali. A nossa base. Será que nós somos como aquele brinquedo que, em meio a tantos ataques, nós conseguimos sempre ficarmos de pé? Será que nós temos essa base? Jesus fala sobre essa base no seu sermão. Ele diz: aquele que tem ouvido as minhas palavras e as pratico, compará-lo-ei com aquele que construiu a sua casa sobre a rocha. Bateu a vento, bateu a tempestade, caiu a chuva sobre ele e a casa permaneceu. Mas aqueles que ouviram a palavra e a palavra não entrou no seu coração, Jesus diz que compara aquele que construiu um castelo sobre a areia. Bateu a chuva, bateu os ventos, caiu a tempestade, grande foi a sua queda. Mas o apóstolo Paulo fala sobre os seus antepassados. Ele fala, e nós sabemos que o seu pai estava ali, o judeu da diáspora, entendendo que a diáspora, isso remete aos judeus exilados, aqueles que estavam montando outras comunidades judaicas, entendendo que o apóstolo Paulo era romano. O apóstolo Paulo foi orientado pelo rabino Gamaliel. Gamaliel era neto de Eliel. Eliel que criou a escola judaica, uma das escolas de pensamentos, de pensadores, daqueles que vinham trazendo um conceito mais profundo sobre o judaísmo, sobre o povo de Israel, sobre o seu envolvimento com Deus. Eis Paulo trazendo essa alegria e mantendo a sua identidade. Ele deixa claro: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Há uma identidade. Paulo já não era mais conhecido como Saulo, aquele judeu, aquele cidadão romano, aquele centurião, aquele homem que cumpria a lei, cumpria a vontade de Deus de uma forma pura, entendendo a fé a qual ele e seus familiares foram chamados. Mas agora ele também começa a falar que aqueles que estão em Cristo, e ele foi chamado por Cristo, e ele cita 3 gerações, ele cita Lóide, a avó de Timóteo, ele cita a mãe, a Eunice, e cita também o próprio Timóteo. Ele deixa claro: pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento. Isso prova que existiam pessoas com fé fingida. Fingiam ter fé. Por isso que ele cita: a sua fé sem fingimento era de Timóteo, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide, em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti existe. Tema da mensagem desta manhã: o nosso caráter sendo forjado em meio aos sofrimentos. Anota aí, eu pedi, pega sua caneta, seu lápis, papel, anota aí o tema. O nosso caráter sendo forjado em meio aos sofrimentos. Amados, nós precisamos entender a proposta de Deus. Eu me recordo
E aqui está o texto de Mateus. Domingo à noite passado nós falamos sobre isso. Mateus, no capítulo 26, no versículo 31, Jesus disse: Então Jesus lhe disse: Esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Vou repetir. Mateus 26, 31. Então disse Jesus: Esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Eu não sei se você lembra da mensagem que foi pregada no domingo passado à noite. Me desculpe. Amados, entendendo como estavam os seguidores de Jesus ressurreto. Parece que até os dias de hoje as pessoas se escandalizam, primeiro, com a morte e, segundo, por Jesus ter morrido. Assim como eu li lá em Lucas 22, entendendo a proposta de Cristo, por isso que estavam escandalizados. Até hoje nós tememos a morte. Até hoje temos cuidado conosco, achando que poderemos manter o fio de cabelo em nossas cabeças. Ansiosos, achando que poderemos cuidar do nosso amanhã. Achando que podemos profetizar algo a respeito diferente do que Deus já nos predestinou. Deus predestinou Paulo, Deus chamou. Amados, precisamos vencer essa etapa, precisamos subir este degrau, precisamos abandonar a nossa insensatez, a nossa meninice, precisamos ter caráter forjado. Por isso o tema desta mensagem, o nosso caráter sendo forjado em meio aos sofrimentos. Pastor, como o nosso caráter será forjado? Primeiro, reconhecendo quem nos chamou. Amados, versículo 1 e 2, o apóstolo Paulo deixa isso claro. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, da conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Existem pessoas ainda preso à morte. Existem pessoas ainda no primeiro dia, vivendo a crucificação de Cristo, o segundo dia, Jesus Cristo num túmulo. E as pessoas se projetam lá. Não foi essa a proposta de Cristo, pelo contrário, nós devemos nos projetar na ressurreição. Ele havia dito, ele falou, ele cita os textos de Isaías, como já havia citado, Isaías 53, de 1 a 10. Pode ir até o 15º versículo também. Amados, ele chamou Paulo, versículo 2, ao amado filho Timóteo. Graça e misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Ele começa não só a carta, mostrando a sua identidade, mostrando em quem ele tem crido, como ele já tem mostrado o próprio Timóteo como fruto e pai na fé. Irmãos, no versículo 11 de 1 Timóteo, de 2 Timóteo aí, nesse mesmo texto, lá no versículo 11, ele diz: para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. Pastor, como o nosso caráter será forjado? Primeiro, reconhecendo quem nos chamou.
Precisamos reconhecer que Cristo ressuscitou, que Cristo foi preparar mansões, que Cristo propiciou, que está tudo consumado. Eu não sei como é que você entende essa palavra, está tudo consumado. Eu não sei como é que você entende essa palavra, que nós estamos no período da graça, onde a graça nos alcançou, onde a misericórdia do Senhor nos deu a vida eterna, onde Cristo nos reconciliou, nos redimiu, aonde em 1 Coríntios capítulo 15, nos versículos de 54 a 57, ele deixa claro que o nosso trabalho no Senhor não é em vão, mas ele diz que Jesus venceu a morte, e ele cita ali Oséias 6, versículo 2, ó morte, onde está o teu aguilhão? Ó pecado, onde está a tua vitória? Precisamos entender a proposta de Deus em nossas vidas. Precisamos subir mais um degrau. Precisamos ter o nosso caráter forjado e a nossa fé fortalecida, não em sinais, em prodígios. Lázaro, Jesus ressuscitou Lázaro, mas Lázaro não está em nosso meio. Todos nós haveremos de padecer. Eu não sei por que tamanho medo, por que tamanho angústia. Por que valorizamos tanto as coisas de hoje, os bens materiais, conquistas, visões? Nos colocamos em patamares superiores aos dos nossos irmãos. Achamos que somos mais, mas acabei de ler. Eis o soberbo, Abacuque 2,4, sua alma não é reta, mas o justo viverá pela fé. Como o nosso caráter será forjado, pastor? Segundo ponto, praticando os dons que o Senhor nos deu. Versículos 6 e 7 que a Isabela acabou de ler. Por esta razão, pois te admoesto que reaviveis o dom que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus. Ele admoesta, ele chama Timóteo, ele adverte Timóteo, ele relembra Timóteo da fé sem fingimento, a fé que alcançou primeiro a avó, depois a mãe e agora ele. Há uma sequência, instrui o menino no caminho que deve andar, quando crescer jamais desviará dele. Precisamos entender que dentro de um contexto, parece que a nossa fé precisa ser lotada de emoção, parece que a nossa fé precisa ser lotada de sinais, de prodígios, parece que a nossa fé precisa de histeria, parece que a nossa fé precisa encher a alma, não é o espírito que precisa ser enchido. Não polarizando a palavra de Paulo em Romanos 12, que é na nossa mente, que são as nossas decisões, que é a nossa atitude diante de Deus que fará toda a diferença. É o que nós decidimos, a nossa decisão não deve seguir as nossas emoções, mas as nossas emoções devem seguir as nossas decisões. Cresça, evolua, suba mais um degrau, tenha fé, aprenda com o sofrimento, aprenda com o não, aprenda quando for rejeitado, aprenda quando você não for aceito, aprenda quando o mundo falar não para você. Aprenda a entender, discernir o que é vontade de Deus, volitiva ou permissiva, o que Deus quis que acontecesse, vai acontecer, porque Ele é Deus, não adianta se rebelar.
Aprenda que Deus permite acontecer algumas coisas para que venhamos a crescer, a evoluir. O deserto é necessário. A palavra forjada vem de contexto, de um contexto onde ferramentas, instrumentos são confeccionados. Nós somos ferramentas, nós somos instrumentos na mão de Deus. Eu sempre cito na IBMG, na Igreja Batista Memorial Guadalupe, quantos já viram uma espada sendo forjada? Precisa levar ao fogo o ferro, pancadas e água e molde. Pancada vai gerar o molde, vai forjando. Amados, aprendam com mais uma frase. A espada mais forjada também é a mais afiada. Vou repetir. A espada mais forjada também é a mais afiada. Aquela que é bem utilizada, aquela que teve um propósito. A nossa igreja tem propósito, o evangelho tem propósito. E o propósito é esse, fomos chamados para pregar o evangelho, assumir o nosso dom. E se tivermos que pagar o preço da angústia, do sofrimento, da dor, né, Giovana, vamos ficar com a cabeça em pé, vamos pagar o preço. Aí, ó. Tem pessoas que na minha mensagem dormem. Tem pessoas que na minha mensagem cochilam. Tem pessoas que não suportam ouvir a palavra, mas ficam de frente para jogos, animados. Aonde está o teu coração? De novo, João bobo, João teimoso, ele tinha base. Qual é a base da tua fé? A tua fé está firmada quando tudo dá certo? A tua fé está firmada quando está tudo ok? A tua fé está sempre boa quando o seu celeiro está cheio? A sua cômoda está cheia, quando a tua conta está cheia, quando o seu carro é novo, quando você está fazendo viagem, você serve um Deus da prosperidade, você determina, você manda, aí você tem fé? Onde está firmada a tua fé? Que diria eu, pois a Paulo isto? Pastor, como o nosso caráter será forjado? Primeiro, reconhecendo que Ele nos chamou. Segundo, praticando os dons que o Senhor nos deu. Ele nos chama a isso. No versículo 12, eu li o 11 também, mas o 12 diz: e por isso estou sofrendo estas coisas, anota aí. Todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. Estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Você até agora não deu um like, eu não estou conseguindo ver os likes ali. Ali não vai aparecer? Está aparecendo aí gente dando like, dando ok. Será que você pode dizer isso? Será que você pode gravar essa palavra no coração, como disse o salmista, para não pecar contra ti? Grava essa palavra. E por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia não me envergonho. Eu acabei de ler Mateus 26, versículo 31. Jesus disse que eles se escandalizariam com a sua morte. Tem pessoas que estão se escandalizando porque pastores estão morrendo. Pastores também morrem. Lutero não está em nosso meio. Preguei, deve ter uns 3 meses atrás, ou 4, falando sobre Jacob Armínio, que morreu tão novo. João Calvino, que novo também morreu. O próprio Cristo morreu tão novo. Quantos anos você tem? Aonde está firmada a sua fé de fato? Quem você é? Quem você é? O que te identifica? O que está escrito no teu crachá? Diretor, MBA, PhD, doutorado, micro, médio, mega empresário, CEO de uma grande instituição. Quem você é? O que te identifica? Ou você é servo? Ou você é filho do Senhor? Ou você é um cristão? E um cristão irrepreensível? Um cristão cheio do Espírito Santo? Cheio de Espírito Santo, sim. Porque Jesus diz em Mateus 22, 29, o meu povo erra por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Estou encerrando esta mensagem. Como o nosso caráter será forjado?
reconhecendo quem nos chamou, praticando os dons que o Senhor nos deu e ajudando uns aos outros. Versículo 8 e 9, que a Isabela leu. Não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado. Olha como é que o apóstolo Paulo faz uma sequência. Não se envergonhe de Cristo, de ter morrido, e não se envergonhe de mim, que estou encarcerado. Ele diz que sou eu. Olha o versículo 8. Não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos. Aqui está escrito alegrias, gozos, bênçãos, celeiros cheios, viagens, filhos bem-sucedidos, os melhores carros, os maiores templos. Eu sou pastor, eu sou apóstolo, eu sou reverendo, eu sou bispo do maior templo do município, do bairro, do estado, do mundo. Ô papai, tem misericórdia desses. Ele diz comigo dos sofrimentos, a favor de quem? Do evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou na santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Deus nos predestinou, Deus nos chamou, Deus nos separou, Deus nos capacitou. Pastor, o que nos falta? Amado, falta você assumir. Quando Jesus diz está tudo consumado, é que já está tudo pronto. Ele já preparou tudo, irmãos. Ele já fez tudo. Quando diz está tudo consumado, é que ele já fez tudo. Na aliança, na nova aliança, ele já fez tudo. Cabe a nós realizarmos a nossa parte do acordo, a nossa parte do pacto, a nossa parte da nossa aliança. É vivermos em Cristo, é morrermos em Cristo, é entendermos a carta de Paulo também a Filipenses, logo no primeiro capítulo. Morrer é ganho. Viver é Cristo, mas ele diz, eu não vou morrer agora porque vocês ainda não estão preparados, a igreja não evoluiu, a igreja não aconteceu, eu ainda não cumpri o meu propósito. Todos nós temos propósito, todos nós temos tempo aqui na Terra. Não estou falando de fatalismo, esquece esse contexto, eu não falo de fatalismo, eu falo de presciência, eu falo de predeterminação, do que Deus nos predestinou, o que Deus nos capacitou, o que Deus preparou. O propósito de Deus irá se cumprir na minha, na sua, na nossa vida. Lá no segundo capítulo, Giovana, de Timóteo, dentro desta segunda carta, lá no segundo capítulo, no versículo 9 e 12, diz assim, pelo qual estou sofrendo até algemas, como malfeitor, contudo a palavra de Deus não está algemada. É isso que Paulo fala, é isso que a igreja precisa avançar. Nós não precisamos morrer com Cristo, existe um cristianismo morto, aonde Cristo ainda está preso numa cruz. Cristo ainda está na cruz. Esse cristianismo não é o que Paulo pregou, não foi o que Cristo nos anunciou, não foi o que os profetas haviam proferido, mas tudo foi consumado quando ele morreu, ressuscitou ao terceiro dia e nos concedeu a vida eterna e autoridade. Ele não nos deu um evangelho de covardia, não nos deu uma palavra de covardia, e sim uma palavra de ousadia, de intrepidez, de poder. Por esta razão tudo suporto. Olha o versículo 10. Por esta razão tudo suporto por causa dos eleitos. A mesma fala que ele disse no capítulo 1 de Filipenses. Para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com
eterna glória. A eternidade de Cristo. Parece que essas palavras, elas nos agridem. Parece que essas palavras não nos dão alegria. Ah, pastor, traz uma palavra de ânimo. Profetiza na minha vida. Diz que eu vou ser uma bênção. Diz que eu vou ter isso, que eu vou ter aquilo. Para, irmão, para. Que é isso? Meus Timóteos, igreja e BMG que Deus me colocou para pastoreá-los, para amá-los, para abençoá-los, para capacitá-los segundo a vontade do Espírito Santo. Deixai-vos de ser meninos na fé. Cresça. Entenda a proposta de Deus. Aprofunde-te na palavra do Senhor. Aprofunde-te no conceito. Olha o que ele diz. Obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com uma eterna glória. Fiel é esta palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseverarmos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele, por sua vez, nos negará. Eu queria que você repetisse esse último versículo da segunda carta de Timóteo 2, no versículo 9. Está aí contigo, Cristiano? Lê aí, Isabela. Olha o que diz. Repete como se vocês fossem a igreja agora. Se nós estivéssemos dentro do templo. Eu não estou pedindo para você dizer nada para o seu irmão, não. Estou dizendo para você ler a palavra, para que ela reitere. 2 Timóteo. 2 Timóteo capítulo 2, aqui ó, versículo 12. Lê aqui, ó, versículo 12. Achou? Então lê. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Você pode dar um glória a Deus, aleluia. Agora eu chamo os animados. Agora eu chamo aqueles que estão ali animados, mas animados não pela sugestividade, mas animados porque a palavra entrou no seu coração, no seu entendimento, e você vai mudar o teu contexto, vai tirar esses sofismas que foram implantados na tua mente em nome de Jesus. Eu não sei quem te pastoreou antes de mim, eu não sei quem proferiu, quem te ensinou estas coisas de amar as coisas terrenas mais do que as celestiais. Eu não sei quem te ensinou que devemos buscar todas as coisas e não primeiro ao Senhor e ao seu reino e a sua justiça. Eu não sei quem inverteu com sofisma a tua mente, perverteu, adulterou a palavra de Deus, mas continue lendo todo o texto, de preferência leia a segunda carta, que ele vai falar sobre os falsos, sobre os mentirosos líderes, sobre aqueles que traziam engano e levavam as pessoas a se equivocarem e perderem aquilo que Deus havia concedido. Amados, fiel é esta palavra, nós devemos manter esta palavra. E eu encerro esta mensagem. E eu fiquei na dúvida, esqueci o tema da mensagem. Coloca aí para mim, igreja, qual é o tema da mensagem? Lembra, Cristiane? O nosso caráter sendo forjado em meio aos sofrimentos. Como o nosso caráter será forjado? Primeiro, reconhecendo quem nos chamou. Segundo, praticando os dons que o Senhor nos deu. E terceiro, ajudando uns aos outros. Entendam que eu, como pastor, eu estou te ajudando. Talvez eu esteja te dando uma dose amarga e eu consigo entender que coisas amargas auxiliam no nosso corpo, o nosso fígado, que tem mais de 5.000 funções. Auxilia a nossa a bilis, a nossa vesícula. Entendendo que o apóstolo Paulo estava admoestando Timóteo, o seu filho na fé. Como o nosso caráter será forjado? Mantendo a nossa fé inabalável. Não é pelas circunstâncias favoráveis, não são por elas, mas mesmo sendo desfavoráveis. E quanto mais desfavoráveis, amados, eu volto ao João Bobo.
Eu pequeno, quanto mais eu batia no João Bobo, ele voltava. E quanto mais força eu imprimia, mais ele voltava rapidamente. Precisamos ser assim. Deus não nos tirará do mundo. Mas Jesus falou, mas ele nos livrará do mal. Mas pastor, fulano morreu, era cristão. Glória a Deus. Glória a Deus, ele está dormindo por enquanto. Hebreus 9, 27. O homem é dado a morrer uma única só vez. Amado, Jesus morreu, ele teve que ir primeiro, foi o nosso exemplo. Ele foi o cordeiro, por isso que houve escândalo. Morriam eram animais e não pessoas. E Jesus assumiu a posição. Haveremos de ressuscitar com ele. Parem de murmurar, aí sim. Aí eu vou falar como os pastores positivistas, os pastores cheios de técnicas, de argumentos, de marketing, né? Os pastores que trabalham com autoajuda, pastores que só pregam autoajuda, esquecem de pregar a palavra, a base da nossa fé, né? Aí eu vou falar como eles, parem de murmurar, porque quando você murmura, você atrai para você isso e aquilo, meu Deus. Tanta superstição, tanto gnosticismo, tanta falta do Espírito Santo na vida da igreja, tanta falta de Espírito Santo na vida do cristão. 1 Tessalonicenses, li domingo passado, nós não devemos extinguir o Espírito Santo que habita em nós. Nós somos a casa do Senhor, acabamos de cantar, acabamos de louvar. Vem, coloca tudo no lugar, Pai. Muda, porque o teu perdão é completo. O Senhor sara a minha alma, sara a alma desses cristãos doentes, carnais. Não que estão em pecado, mas foram ali picados pelo inseto do sofisma. Senhor, limpa-nos de uma forma plena. E ele diz no versículo 13 e 14, mantendo o padrão das sãs palavras, de que de mim ouviste com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em nós. Eu vou repetir. Segunda carta de Timóteo, capítulo 1, versículos 13 e 14. Encerro esta palavra. Mantém o padrão das sãs palavras de que de mim ouviste com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Eu sempre digo à igreja, a vocês que me ouvem, aos membros da IBMG, pega o texto que eu prego, leia ele completo, vê se acha sofisma, vê se acha conceito gnóstico, vê se acha alguma teologia que não seja a própria palavra que foi proferida, ora entendendo o que é escrito literalmente, ora por parábola, ora doutrina, entendendo o conceito da interpretação bíblica, entendendo a fundamentação da nossa fé, e diz, guarda o bom depósito, mediante ao Espírito Santo que habita em nós. Como pela manhã todo culto, hoje é dia 19 hoje, estou até perdido. 19 de abril. 19 de abril, às 11h07 da manhã. Levamos 1 hora praticamente nesse vídeo. Que Deus te abençoe. Você, minha ovelha, leia esse texto de novo. Debruce nele mais uma vez, medite. Estica um pouquinho, vai até o capítulo 2. Oh, se Deus falar ao teu coração, leia a carta completa. E você vai ver o que Deus tem reservado para você. Ele vai te tirar desse sofisma, desses preconceitos, desses conceitos equivocados. E você não se escandalizará com a morte. Você não se escandalizará com a pobreza. Não se escandalizará com as prisões que Paulo enfrentou, com os sofrimentos. Pare de proferir, pare de querer viver
um evangelho triunfalista. Paulo estava preso na mão de Nero. Estude um pouco sobre a igreja primitiva. Estude o momento de perseguição que a igreja de Cristo viveu. E quanto mais perseguido, mais aumentava a fé, pois o justo viverá pela fé. Que os sofrimentos, que as lutas venham forjar o nosso caráter. Porque a espada limpa e higienizada, ela não vai dizer nada, porque ela já havia sido forjada antes. Não queira ficar no altar. Não queira ficar em locais relevantes. Não queira ser adorno de idolatria. Não seja soberbo. Abacuque 2:4. Deus a todos abençoe. Vamos louvar, tem o último louvor? Vamos louvar ao Senhor e logo após estarei impetrando a bênção apostólica. Deus a todos abençoe. Vamos louvar. Santo dos santos, em outro
O apóstolo Paulo sempre disse: me regozijo nas lutas, nos meus sofrimentos, nas prisões, porque entendendo também o que consolida o que João nos ensina, importa que ele cresça e eu diminua. Vou implementar a bênção apostólica. Te espero às 18 horas. Às 18 horas, para louvarmos o nosso Deus. Louvar a soberania que há nele, entendendo que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. A morte não é o fim, amados. A morte é só o portal para estarmos com Ele eternamente. Estude, medite na palavra. Busque a face de Deus por meio da oração, da leitura, do jejum e ouvir. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso único, suficiente Senhor e Salvador, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai Celestial, e as consolações do Santo Espírito de Deus, ser com a noiva espalhada por toda a face da terra, ser com aqueles que ainda se encontram em hospitais sendo tratados e recuperados, em nome de Jesus. Ser com aqueles que estão enlutados, Senhor. E, ó Deus, ser com os teus guerreiros que foram chamados para proferir a verdade, a fidelidade, o amor, chamados para pregar a cruz, que o Senhor não ficou preso nela e nem retido no túmulo, mas que vive e reina. E nós haveremos de viver eternamente e reinar eternamente contigo, pois está tudo consumado. Ser com a Igreja Batista Memorial Guadalupe, aqueles que nos visitam nesta manhã, hoje e para todo sempre. O povo de Deus diga: Amém. Deus abençoe, Deus abençoe.